Sejam bem-vindos ao Automóveis Antigos e Suas Histórias. A intenção do programa é levar até vocês todas as informações possíveis a respeito dessas máquinas maravilhosas. Afinal, quem não é apaixonado por automóveis antigos? O automóvel que iremos contar a história hoje foi sugestão do nosso amigo Vitor, que acompanha sempre o nosso canal. Vitor, obrigado pela sugestão. Hoje falaremos sobre o carro mais rápido que se tem notícias dentro das pistas. Hoje contaremos a história da lenda, Ford GT40. Quando se fala da história do automobilismo mundial, logo pensamos em Le Mans, uma pista lendária que glorificou pilotos e máquinas através dos anos. A prova de longa duração mais famosa do mundo, com sua largada característica, foi palco de vários duelos entre bôndos da velocidade, destacando-se entre eles um carro que se tornou sinônimo de vitória, o Ford GT40. Mas antes de falar do carro, vamos saber um pouco mais da corrida. A primeira edição ocorreu entre os dias 26 e 27 de maio do ano de 1923. Os franceses levaram o melhor, faturando a primeira colocação a bordo de um Chenard Walker, uma pequena marca que fecharia as portas 23 anos mais tarde. Nessa primeira década, a prova foi dominada basicamente por três marcas de prestígio: Bentley, Bugatti e Alfa Romeo. No final dos anos 30, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a disputa foi suspensa por 10 longos anos. Os amantes da velocidade só veriam os carros acelerando novamente em 1949. Entrando pela década de 50, novas marcas surgiram no cenário francês. Entre elas, se destaca a inglesa Jaguar, que venceu a corrida nada menos do que 4 vezes no período. Curiosamente, o pior acidente da história de Le Mans teve a participação de um carro da marca de estrela de 3 pontas, em 1955. E vitimou mais de 80 espectadores e seu piloto francês, Pierre Levert. No início da década de 60, a Ferrari dominava o cenário automobilístico e reinava soberana nas pistas europeias. A Ford tinha como um de seus objetivos a ideia de fabricar um concorrente à altura da rival italiana, principalmente para correr em Le Mans. Afinal, em 3 décadas, nenhum fabricante norte-americano havia sido vitorioso por lá. Para transformar esse ambicioso projeto em realidade, Lee Iacocca convocou um time de engenheiros e pilotos para desenvolver o novo carro. Entre eles estava um mítico Carroll Shelby, um texano que tinha gasolina nas veias. Mas antes de pensar em um carro desse nível, a gigante norte-americana tentou, sem sucesso, comprar a empresa italiana. O comendador Enzo respondeu com um ríspido não à proposta e acabou por ferir o orgulho Yankee. Se não poderiam comprar a Ferrari, então teriam que vencê-la, e o projeto tomou forma. Após 2 anos de pesquisa e trabalho duro, em 1964 foi criado o GT40. 4 letras que iriam mudar para sempre a história do automobilismo mundial. O bólido ficava a 40 polegadas do chão, por isso a escolha técnica do numeral. Os engenheiros optaram pelo motor V8 de 4,7 litros, que desenvolvia 390 cavalos de pura potência. A aerodinâmica foi arduamente testada pelo túnel de vento da Universidade de Maryland. O estilo do mito também merece comentários. Ele é um daqueles carros que não passam despercebidos. Além dos cavalos debaixo do capô, ainda conseguia seduzir as pessoas pelas linhas da carroceria. Sem trocadilhos, ele chega a ser poesia em movimento. Voltando ao tema central, ou seja, as corridas, a expectativa era grande quando ele embarcou para a Europa pela primeira vez. Seu debut na 24 horas de Le Mans, o bólido não conseguiu terminar a prova. Apesar de tudo, estabeleceu um novo recorde de velocidade
e fez a volta mais rápida. A Ford não se intimidou com esse resultado negativo e, em 1965, sob o comando de Carroll Shelby, criou o Mark I. O novo modelo adotou um motor 289 polegadas cúbicas ou 4,7 litros, pneus Dunlop e uma caixa de câmbio alemã mais resistente. No mesmo ano, foi desenvolvido o Mark II, com um monstruoso motor de marcas respeitáveis vindo diretamente da NASCAR, 7 litros e 425 cavalos. Trazia como novidades disco de freios ventilados e caixa de câmbio com 4 marchas. Apesar do peso de 280 quilos, o novo motor levava o carro aos 338 km por hora. A arma da Ford estava pronta. Mas, novamente, quebras e alguns outros contratempos tiraram a vitória das mãos da equipe, apesar dos carros se mostrarem muito rápidos. O que poderia estar errado? Mais pesquisa e exaustivos testes mostraram o caminho a seguir. No ano seguinte, o GT40 finalmente conseguiu realizar seu objetivo e se consagrar em Le Mans. Desse modo, carimbou o passaporte de entrada para o Hall da Fama, obtendo as 3 primeiras posições da prova. A persistência finalmente triunfava. Em 1967, repetiu o sucesso, dessa vez com Mark IV, garantindo as primeiras colocações com seu time oficial. Nesse ano, aliás, foram emplacados 2 recordes, de velocidade e tempo de volta, que só seriam superados na década seguinte. Aqui cabe outra curiosidade sobre a corrida. O piloto Dan Gurney, que tinha um cockpit feito sob medida, após a vitória, saiu do carro e abriu a garrafa de champanhe, dando um banho no restante da equipe. Ele nunca recebeu os créditos pelo feito, mas inventou um dos maiores símbolos do automobilismo. Agora, você deve estar se perguntando onde estaria o Mark III. Sim, ele existiu, mas essa versão foi feita exclusivamente para as ruas. Portanto, tinha um temperamento menos ousado. Uma das 7 unidades produzidas pertencia ao maestro austríaco Herbert von Karajan, um apaixonado por carros. O ano de 1968 trouxe mudanças importantes no regulamento. A Ford e sua rival Ferrari se retiravam oficialmente da prova. Os carros do time foram vendidos para John Wyer e passaram a correr com uma das pinturas mais populares da época, o azul e laranja da Gulf, e faturaram novamente a disputa nos 2 anos subsequentes. O que pouca gente sabe é que a história teve capítulo em terras brasileiras. O piloto Sidney Cardoso, um dos grandes nomes do automobilismo nacional, trouxe um exemplar para a equipe do Colégio Arte e Instrução no final da década de 60. A máquina estreou com vitória no antigo Autódromo Internacional do Rio de Janeiro e pôde ser vista no eixo Rio-São Paulo até 1971. Logo depois, foi vendida a Wilson Fittipaldi Jr., que participou do torneio Brasil-Argentina no final de 71. O bólido seria vendido novamente e teve como piloto Paulo Gomes, defendendo a equipe Grego Fabrini. Ainda na década de 70, disputou provas da Divisão 4. Atualmente, pertence a um colecionador norte-americano que desfila como mito em provas de carros antigos. Passados mais de 30 anos, a empresa resolveu dar um presente aos aficionados de plantão e lançou uma versão especial chamada simplesmente de GT. Após várias décadas sem um super esportivo, o modelo renasceu como conceito em 2002. Essa seria apenas uma homenagem aos 100 anos da Ford, mas fez tanto sucesso que virou um modelo de produção. Foi assim que, em 2004, o Ford GT foi lançado com visual retrô e inspirado na lenda das pistas. Porém, o nome GT40 não pôde ser usado por conta de um problema de patente. Simplesmente alguém registrou o nome
e impediu que a marca o utilizasse. Isso não foi problema para o carro. Além do design clássico, o motor era um V8 de 5,4 litros com supercharger. Ele rendia 558 cavalos de potência e tinha 69,1 kgf de torque. A reencarnação do GT40 foi um sucesso de crítica e público e é candidato a futuro clássico. O primeiro GT ficou em produção até 2006 e, por mais que tenha sido um sucesso, ele não foi criado para ser um modelo de competição. O esportivo chegou a participar de algumas corridas, mas ele foi pensado como um carro para as ruas. Era preciso voltar às origens do clássico GT40. Como a Ford estava querendo um novo modelo para competir nas provas do Mundial de Endurance, a solução foi desenvolver um carro de corrida que pudesse ser homologado também para as lojas. Foi assim que, em 2016, uma nova versão do Ford GT foi criada. Com um visual mais agressivo, ele até tem linhas que remetem ao clássico dos anos 60. Porém, ao contrário do modelo da década passada, seu objetivo é vencer corridas. A modernidade não está só em seu desenho. Em vez de um propulsor V8, o novo GT é equipado com um V6 EcoBoost de 3,5 litros com 2 turbos. Com isso, ele rende 656 cavalos e tem torque de 74,6 kgf. O instinto vencedor de seu antepassado também apareceu na versão moderna. Ele já venceu as 24 horas de Le Mans em 2016 e ficou em segundo na de 2017, pela categoria GTE Pro. Não teria homenagem maior para o legado do GT40, que há 50 anos dominava a prova francesa e se tornava uma das maiores lendas do esporte a motor. Calcula-se que, no total, pouco mais de 120 unidades do GT40 foram construídas. O clássico bólido da Ford ficou marcado para sempre pelo estilo único, ronco embaralhado do motor e comportamento nervoso nas pistas. Um verdadeiro rei, que até hoje recebe a saudação dos súditos quando passa rasgando a reta. Essa foi a história da lenda Ford GT40. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram conhecer a história de algum automóvel antigo, é só pedir nos comentários do canal. Por favor, deixem seus likes, inscrevam-se, compartilhem e toquem o sininho. Daqui 15 dias estaremos de volta com mais um Automóveis Antigos e Suas Histórias. Até mais!